Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre digital, que hoje vai ser muito sobre política, porque não dava para ter outro assunto, né? Pois é, Pedro e Cora, como você sabe, toda quinta-feira, toda terça-feira, no seu canal favorito de YouTube, que é o canal do Meio, ou então na sua plataforma favorita também de podcasts. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado está minha querida amiga Cora Roney. E aí, Cora, de que a gente vai falar? Do que a gente pode falar hoje, né? Pois é, a grande crise do governo, o Gonçalves Dias demissionário, o vídeo aparecendo dele no Planalto no 8 de janeiro e os bolsonaristas dando uma volta em comunicação digital como a gente não vê há muito tempo. Essa história, evidentemente, toda é inventada, mas bem. Agora, a gente fatalmente corre o risco de já haver mais notícia após a gravação. Nós estamos gravando de noite na quarta-feira, esse programa vai ao ar na manhã de quinta-feira. Agora, polvorosa em Brasília, foi vazado aparentemente por gente ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro para a CNN Brasil um vídeo que mostra o general G. Dias, né, o general Gonçalves Dias, que comandava a GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do presidente Lula, caminhando tranquilo pelo Palácio do Planalto no momento final da invasão pelos golpistas que houve no dia 8 de janeiro. E pegou muito mal. O vídeo mostra mais coisa. No vídeo mostra muita gente do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional, confraternizando com os golpistas, isso sem o ministro G. Dias. O G. Dias aparece no final e ele não confraterniza, mas ele caminha calmamente. Ele teria o que fazer? Não, ele não teria o que fazer. O problema é o seguinte, o governo em momento algum contou que aquela pessoa de confiança do Lula, que é responsável pelo Gabinete de Segurança Institucional, tinha estado no Palácio durante a invasão. Pois bem, aparentemente esse vídeo foi vazado pelos bolsonaristas para a CNN e, claro, eles já tinham todo um plano de comunicação e a coisa está sendo bombardeada como, na verdade, o alto comando de segurança do Planalto do Lula estava lá, ou seja, a invasão, de alguma forma, é de responsabilidade do Lula, eles que armaram a coisa toda. E nessa toada, essas coisas não são acidentais, isso acontece justamente no momento que o governo estava tentando bloquear a CPI do 8 de janeiro. Por que o governo estava tentando bloquear a CPI do 8 de janeiro? Por um motivo muito simples, ele não queria, essas CPIs viram um circo sempre. Ele não queria passar o primeiro semestre falando de uma tentativa de golpe de Estado bolsonarista. Porque é isso que vai acontecer, porque só se vai falar disso no Congresso. Só que aí o governo está tentando evitar que essa CPI aconteça. Já tem as assinaturas para a CPI. Os bolsonaristas vazam um vídeo mostrando o general do Lula passeando pelo Planalto, no dia da invasão. A história rima. A história combina. Eu tinha gravado ontem, gravei ontem um ponto de partida justamente sobre a incompetência do governo com comunicação digital. A gente tem aqui um exemplo gritante de como que o bolsonarismo montou uma história inteira, soltou essa história e está dando um baile no governo Lula. Bem, a essa altura do campeonato, o governo já está dizendo que agora eles querem a CPI, Gonçalves Dias foi demitido, clima de luto no Planalto, porque ele tem que ser demitido, mas, por outro lado, muito ligado ao presidente Lula, né? Pessoalmente ligado ao presidente Lula. A gente não consegue mudar o disco, né? A gente não tem uma semana de paz nesse país. A gente está tentando fazer programa de tecnologia, mas tecnologia, como todas as outras coisas suaves da vida, se é que a gente pode dizer suave para a tecnologia, mas enfim,
que não sejam imediatamente políticas ou determinantes para a nossa existência, ela requer um mínimo de paz, sossego, tranquilidade para a gente pensar sobre as coisas, porque o que a gente faz aqui, na verdade, é pensar sobre a tecnologia, né, Pedro? A gente não está aqui falando, olha, aqui o novo telefone, isso aí a gente faz. Mas, na maior parte do tempo, a gente está pensando sobre esse mundo que cerca a gente. Mas, para pensar, a gente precisa ter paz de espírito, a gente precisa ter tempo. A gente precisa viver num país que, pelo menos, pareça normal, pacificado. Isso a gente não está tendo, né? Eu acho que a comunicação do governo está um desastre. Não só digital. Eu acho que toda a comunicação, a começar até pelas falas do Lula. Eu acho que o Lula improvisa quando ele não devia improvisar. Joe Biden, um político que já era senador na segunda metade dos anos 70. Quer dizer, um cara com uma baita de uma experiência, uma coisa que tudo quanto é americano sabe sobre Joe Biden é como cometia gafes. Entrou na Casa Branca, ele se disciplinou, ele não sai do script. Entende? Por quê? Porque numa era de comunicação digital, 30 segundos de uma coisa que você fala, vira um troço que o país inteiro fica assistindo durante 2 semanas, repetido. E o presidente Lula, eu não acho que toda a comunicação do governo esteja um desastre, não. Eu acho que existem problemas focados, a coisa do digital é muito sério o buraco que tem lá. Agora, a indisciplina do presidente Lula atrapalha o governo. Eles ficam mudando o discurso, adequando o discurso, voltando atrás o tempo todo. Mas olha, essa semana, antes da gente ter essa bomba agora do GSI, a gente já teve a questão dos importados. Isso. Aí entra a Janja no meio, Isso. com uma informação errada. As pessoas tentam... Foi mal divulgado. Na verdade, vamos lá, foi mal pensado para início de conversa. Porque não dá para você imaginar que você vai mexer com uma coisa que tanta gente consome e isso não vai dar revertério. Vai. Então, taxa... Agora o papel é vamos evitar as fraudes, né? Vamos evitar o contrabando. Ok, você não precisa fazer anúncio nenhum para evitar o contrabando. Dá um recado lá para o pessoal da aduana e diz, não deixa mais passar tantos e tantos pacotes destinados para uma pessoa só. Enfim, faz o que tem que fazer. Por que tem que alardear isso? Aí cria aquela confusão. Olha, chegou. E eu acho que eu levei uns 2 dias para tentar descobrir o que de fato estava acontecendo. A maior parte das pessoas ainda não entendeu o que está acontecendo. Eu acho que entendi, mas não tenho certeza. Não, eu te explico. A Receita vai começar a taxar tudo que vem dessas lojas. Apenas eles tinham feito uma coisa que era... Eles tinham cortado também a entrega... a isenção de $50 para venda de pessoa física para pessoa física, para poder taxar tudo. Agora a Receita Federal vai ter que ver encomenda por encomenda e o que vier de loja vai... Eles vão apertar o cerco, a fiscalização. Mas olha aqui, outra coisa, custa dinheiro você fiscalizar. O caminho mais fácil é fazer o acordo que eles já fizeram com a Amazon americana. Quando você compra uma coisa na Amazon americana, a própria Amazon cobra imposto. Pois é. Então você tem que fazer com o Shopee, você tem que fazer com o AliExpress, você tem que fazer com Shein, essas coisas. Agora... Mas é muita confusão, entende? É muita confusão desnecessária. O ponto que eu queria sublinhar aqui, a gente está dando esse exemplo, que é um exemplo do final da semana passada e do início dessa. Poderíamos dar incontáveis outros exemplos. Mas o governo hoje tem aquela expressão americana, né? Being schooled, no sentido de levando uma aula. O governo Lula hoje está levando uma aula de comunicação digital do bolsonarismo. Eles armaram esse negócio inteiro. Os caras tiveram acesso a esse vídeo porque eles certamente têm gente dentro do GSI ainda. Pegaram esse vídeo, pegaram Gonçalves Dias, escolheram um dia-chave no Congresso Nacional,
de impasse a respeito da CPI do 8 de janeiro, vazaram para a CNN e já tinham uma história para contar nas redes sociais pronta no momento que a história batesse na CNN. CNN publicou o vídeo, eles já estavam contando, e o que está circulando pelo Brasil inteiro é o seguinte: o governo Lula forjou o golpe de 8 de janeiro, a tentativa de golpe de 8 de janeiro. Na verdade, foram eles que abriram a porta do Palácio do Planalto e tudo mais. Isso é mentira, isso é uma óbvia mentira, isso é uma tentativa de golpe bolsonarista. Se você acompanha a coisa a fundo, você sabe disso, você sabe quem são as pessoas envolvidas, você entende que Anderson Torres tem uma minuta de golpe de Estado na casa dele que não está presa à toa, você sabe que tem 100 pessoas que vão virar réis agora dentro do Supremo Tribunal Federal ligadas ao bolsonarismo. A gente conhece a história toda. Agora, a maior parte das pessoas, o seu José, a Dona Maria, que está ali se informando mais ou menos pelo WhatsApp, o que essa pessoa está recebendo entre hoje e sexta-feira de notícia é: olha como o general do Lula era o cara que estava dentro do Palácio do Planalto. Como que o governo não tinha notícia de que o Gonçalves Dias estava dentro do Planalto? Pois é. Como que isso não foi comunicado? Como que não se trouxe isso com transparência desde o início, com clareza? Porque, em tese, isso não tem problema nenhum. Mas você tem que explicar. Pois Se você explica isso 2 meses atrás... Exato. Entende? Olha, inclusive o Gonçalves Dias chegou no Planalto e olha o que ele viu. E aí ele dá uma entrevista, ele conta tudo mais. Mas não, virou agora... É óbvio que ele não podia fazer nada porque estava aquela turma. Imagina, ele está sozinho. Ali, ele está sozinho, não vai enfrentar ninguém. Mas se você fala isso no momento que aconteceu, você diz, olha, até eu vi isso. Agora, esconde. Gente, não se esconde. Não há como se esconder nada no mundo digital, ponto. No mundo com câmeras, que é o caso do Palácio do Planalto, no mundo ainda povoado por inimigos, sobretudo, porque, no caso, os bolsonaristas não eram adversários, no caso é inimigo mesmo, você não vai esconder nada. E a gente tinha a realidade de que boa parte das pessoas que trabalhavam no gabinete de segurança institucionais eram ligadas ao general Heleno. Exatamente. E tem coisas que foram roubadas ali, entendeu? Tanto armas, tasers principalmente, né, aquelas de choque, quanto documentos que foram retirados do Palácio do Planalto por gente que sabia onde encontrar as coisas. Fato é que a surra que o governo Lula tomou hoje... Desculpa, estou falando de hoje, me referindo à quarta-feira, o programa está no ar na quinta. A surra que o governo Lula tomou é o seguinte: perdeu por 5 meses o Congresso Nacional. Porque agora vai entrar essa CPI mista e durante 2, 3, 4, 5 meses, o noticiário que vai sair do Congresso Nacional, o foco do Congresso Nacional vai ser essa CPI. A gente conhece a festa, né, Cora? As várias audiências, os vários interrogatórios, entrevistas aqui, entrevista ali, o pessoal bolsonarista armando confusão o tempo todo, inventando história o tempo todo. Eles provavelmente já têm um troço todo. Esses caras estavam tomando uma surra após a outra, os líderes do bolsonarismo. Bolsonaro envolvido em escândalo de joias de quase 20 milhões de reais. Carlos Bolsonaro apavorado porque está com medo de ser preso, desistindo das redes sociais do pai. Nada estava dando certo. Móveis sumidos Móveis desaparecidos do Palácio da Alvorada. 83 móveis ainda estão sumidos. É isso. Cora... Fato é que os caras roubaram a agenda. Entendeu? Quando que vai ser votado agora o arcabouço fiscal? Quando que vai ser votada a reforma tributária? Esse governo tem coisa para votar no Congresso, que é um Congresso que já é difícil. Mas você sabe que mais grave do que isso tudo, eu ainda acho, a perda de credibilidade. Porque é um golpe na transparência do governo. É um golpe, Sabe? Para você provar que focinho de porco não é tomada, é muito difícil. Claro. Porque você diz, mas ele estava lá, o que ele podia fazer? A gente sabe que ele não podia fazer nada. Se ele tivesse lá dentro, com a melhor das intenções, ele foi levar a mãe, ele esqueceu o celular, ele foi...
Tanto faz, ele estava lá dentro. E isso não foi comunicado ao país. E não teria sido comunicado se não saísse esse vídeo. Então, não é preciso que o governo tenha o vídeo em mãos. É preciso que ele chegue para o Lula e diga: Lula, eu estava lá, aconteceu isso. E seria preciso que o Lula tivesse o bom senso de dizer: olha, ele estava lá, nós não podemos subtrair essa informação. Isso é fundamentalmente uma política de comunicação, que é o que está faltando sério no governo. Pois é. E, enfim, eu escrevo isso desde o tempo da campanha eleitoral e faço vídeo disso e fico reiterando isso. E o pior de tudo é o seguinte: quando eu falo com as pessoas do PT, do governo, por Zap, todo mundo concorda. Sequer é uma questão, é claro, a turma dos comentários fica dizendo: ah, não, você está equivocado. Não, todo mundo, o ministro de Estado concorda. Entendeu? O governo tem ciência disso. Só que eles não conseguiram ainda botar as pessoas certas fazendo esse trabalho. E quando você bota as pessoas certas que conhecem o que é necessário fazer, não têm a autoridade necessária para tomar as decisões. E aí acabam sendo atravessadas, inclusive pelo próprio presidente Lula. Já está na hora do governo federal, do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entender que nós não estamos mais em 2002. As regras de como que política se faz mudaram por causa do digital, mudaram por causa das redes sociais. Pode ser mais injusto, pode ser mais difícil, e é. É ainda mais difícil se você não mente descaradamente, como o bolsonarismo ou o trumpismo mentem. É ainda mais difícil mesmo, porque é muito fácil você fabricar histórias. É o que a gente está assistindo agora. Agora, o domina esse negócio... Você não pode ter um governo analógico no mundo digital. Não pode. Olha aqui, que é uma declaração mais infeliz do que aquela declaração do Haddad, de que não sabe o que é o Shopee. É isso. Ele não sabe o que é a Shein, aliás, a gente chama Shein, porque o nome inicial era She Inside. Então caiu esse Inside e virou Shein. Mas a gente chama de Shein, mas é Shein. Então, ele não conhece esses portais. O único portal que ele conhece é a Amazon, porque ele lê um livro por dia. Está tudo errado em todos os aspectos, porque o ministro da Fazenda tem que saber onde as pessoas estão fazendo compra. E não estão fazendo compra na lojinha da esquina. É uma coisa que, se for taxada, eles calculam 9 bilhões, sei lá quanto de dinheiro entrando. Sabe que é uma coisa que é tão bizarra? É longe do popular. A quantidade de pessoas, de militantes petistas, quando eu falei esse negócio de que, gente, quem compra nessas lojas chinesas é principalmente a classe C. É a classe média exatamente. baixa da periferia urbana das favelas, das grandes favelas das grandes cidades. Quando eu falei isso, a quantidade de militantes pró-Lula que começou no Twitter atrás de mim: você está maluco? Isso é de classe média alta. Quem pobre compra, classe média baixa compra na feira. Não conhecem. É impressionante. Gente, é uma falta de fio terra. Lamento. Não entende o que é comprar o tênis bacana por menos de R$100. Comprar celulares espetaculares chineses por 1/3 do preço que se paga. E blusinhas e roupas. Muita roupa. Porque as coisas no Brasil são, de fato, caríssimas. Então, você está dando a não sei quantas meninas e meninos a oportunidade de terem uma roupa esperta, bonitinha, por um preço que eles podem comprar, simples assim. É isso. Sabe? E todo mundo usa celular. E o ministro da Fazenda tem que saber disso. Ele não tem que saber se a marca da moda é A, B ou C, mas ele tem que saber o que movimenta a economia. Depois ele falar também que o único site que ele conhece é a Amazon, porque ele compra um livro por dia, é um péssimo exemplo, porque eu amo a Amazon, eu gosto muito da Amazon, mas o ministro da Fazenda no Brasil, tem que comprar em livraria brasileira, lamento muito.
Há uma briga entre as livrarias. A Amazon é um peso para as livrarias. As livrarias brasileiras estão lutando para sobreviver. Cara, não pode. Está tudo errado. Tem um aspecto de alienação. De alienação total. Mas a alienação, acho que a alienação mais grave é essa falta de contato completo com o mundo digital, porque Pois é. Porque o lado inimigo da democracia domina esse mundo. E aí a gente está... Ficou um programa muito mais com cara de desabafo do que... A gente torce para que esse governo dê certo, porque a alternativa é muito ruim. Claro! Não, mas eu já estou apanhando porque eu falei que acho indefensável a posição do Lula em relação à Ucrânia. Claro que é. E vamos apanhar, porque toda vez que a gente fala do Lula, vem um enxame para cima da gente para dizer como a gente é fascista e bolsonarista e não sei mais o que mais, lamento muito. Eu torço muito para dar certo. Eu quero que esse governo dê certo. Não é pelo Lula. É pela democracia. É pela democracia brasileira. É por mim, é pelos meus filhos, pelos meus netos. Porque a alternativa é péssima. Pelo menos nesse momento histórico, né? Hoje, sei lá até que dia é, mas enfim, nesse momento a alternativa é péssima. Mas, gente, não é possível. Agora, eu te vejo terça-feira e a gente vai estar de melhor humor? Espero que sim. Até terça. Se não aparecerem 5 outras surpresas, né? Vindas dos mais inesperados lugares. O meio é pop, o meio é geek, o meio é treta no Twitch. Games, filmes, séries, quadrinhos, chegou o Pop Corner, o programa de cultura pop do meio. Todo domingo, às 11h15 da manhã.